Então, e como é que eu vou liberar essa substância, esses neurotransmissores, né, para promover, né, esse processo, né, de alteração da membrana, né? Então, vejamos o que a gente tem. Então, tem um conjunto, né, de neurotransmissores. Isso aqui é uma tabela que está lá nos 100 bilhões de páginas, né, do professor Roberto Lende. Aqui eu tenho vários, aqui são, né, aqui são as aminas, né, aqui são aminoácidos, aqui são purinas, aqui são peptídeos e aqui são gases, né? O que a gente chama de neurotransmissores, geralmente são as substâncias que, quando liberadas, vão ter ação ionotrópica. E neuromoduladores, geralmente, são as substâncias que vão agir, né, no neurônio pós-sináptico, tendo ação metabotrópica. Mas essa separação, né, simples, ela não é correta. Por quê? Porque eu tenho determinadas substâncias que vai ter uma ação ionotrópica, em determinado local, e em outros metabotrópica. Então, imagine, por exemplo, que a acetilcolina, que é o neurotransmissor liberado pela terminação do axônio do motoneurônio, que vai agir sobre a placa motora, ou seja, na célula muscular, ele é ionotrópico. Mas, né, a acetilcolina, no nosso sistema nervoso central, pode ser ionotrópico e pode ser metabotrópico. Ou seja, ela pode ser ligada porque depende do tipo do receptor. Não é o neurotransmissor em si, é o receptor que vai promover determinada resposta. Então, o neurotransmissor, ele pode, né, alguns deles são sintetizados no próprio núcleo da célula. Aí eles vão ter que ser transportados, guardados em vesícula, liberados, depois metabolizados ou ser recuperados. Eles podem também vir de uma substância externa e a terminação do axônio, né, metabolizar, né, essa substância e acumulá-la como neurotransmissor. O receptor, né, aqui eu tenho os dois exemplos, aqui como se fosse um receptor para acetilcolina, sendo esse aqui o receptor ionotrópico, que é o que tem lá na nossa membrana, né, da célula muscular. Então, ele é a proteína transmembrana. Geralmente, o receptor metabotrópico, aqui eu tenho o receptor, né? Esse receptor ele deve estar acoplado a uma proteína G. A ligação do receptor vai ativar, né, o receptor e a proteína G, e essa proteína G é que vai ativar um segundo mensageiro. E esse segundo mensageiro é que vai promover a ação. O primeiro mensageiro é o neurotransmissor. Aqui eu não tenho o segundo mensageiro, porque o neurotransmissor se liga e já promove a resposta, que é mudar a conformação da proteína, e aí entra sódio, entra cloro, ou sai potássio. Tá? Então, diga. Não tem potencialização de efeitos, mas, de toda forma, para transferir essa vascularização, ele vai pela membrana, né? Ele vai pela membrana, até chegar no início do axônio. Então, eles vão se somando. Então, assim, quando eu olho um neurônio, eu tenho milhares, né, de sinapses naquele neurônio. Certo? Aí, o que ocorre? Vai depender da somação daqueles potenciais de ação. Quando a gente faz assim um esquema que é só uma, parece que aquilo ali não é o suficiente, mas na verdade eu tenho vários. Eu tenho tanto, né, sinapse excitatória e inibitória, então vai ter a somação daquilo. Tá? Então, olha, para o receptor da acetilcolina, eu tenho um receptor tipo nicotínico, que é um receptor ionotrópico, que é o que está na célula muscular, né, estriada esquelética. Eu tenho um receptor muscarínico, que é o que está na célula muscular estriada cardíaca. Então, aqui o que ocorre? A acetilcolina se liga, eu preciso de duas moléculas de acetilcolina para se ligar a essa proteína transmembrana, ela muda a conformação, permite um influxo de sódio. Aqui o que ocorre é que o neurotransmissor, a acetilcolina, se liga à proteína, a proteína então ativa essa proteína G, aí essa proteína G vai ativar colateralmente um canal.
que pode ser ativar um canal, bloquear um canal, ou ativar um circuito, né, aumento, né, de liberação de cálcio, ou uma ativação de uma fosfatase, né, ou de uma proteína quinase qualquer, entendeu? Aqui o exemplo da acetilcolina, né, pensando lá na célula muscular. Eu tenho aqui a formação da acetilcolina, então eu vou ter que ter a síntese. Então, para minha sinapse funcionar, eu preciso ter o quê? Eu tenho o substrato do meu neurotransmissor, eu preciso ter a capacidade de sintetizar o neurotransmissor, eu preciso ter a capacidade de armazenar o neurotransmissor em vesícula sináptica e depois liberar esse neurotransmissor. Então, isso tudo é, né, da membrana do neurônio pré-sináptico. Na célula pós-sináptica, eu vou ter os receptores. Na acetilcolina, ele tem uma particularidade que ele tem essa enzima aqui, a acetilcolinesterase, que ela pega a acetilcolina que está aqui, se ligando, e metaboliza. Ou seja, você libera, ela age, mas automaticamente a acetilcolinesterase inibe, porque senão ela fica constante. Enquanto tiver o neurotransmissor aí na fenda sináptica, ele vai estar se ligando e vai promovendo a ação. Certo? Aqui, esse diagrama, ele mostra a complexidade do que é uma proteína transmembrana de um receptor, aí no caso do glutamato. O receptor do glutamato lembra para vocês o quê? Dizer assim, que lembra uma hemoglobina. Hã? Não, mas assim, lembra o que vocês já ouviram falar que tem alguma coisa a ver com glutamato? Eu sei de Krebs, mas não, mas falando na vida real, sem ser nada de bioquímica, de medicina. Hã? Tem a ver com isso aí. Hã? Não. Você então suplementa, mas esse suplemento aí é por baixo. O que é que o glutamato faz na nossa cabeça? O que é que o glutamato faz? Vocês estão em casa, digam aí. Hã? O glutamato lá no que você bota na comida, né? Está dizendo que o excitatório é inibitório. Aí também é demais, né? Mas é o que? Escolhe um também. Ó, o glutamato é o neurotransmissor mais porreta que nós vamos ter. Certo? É o neurotransmissor excitatório, que vai estar nas sinapses excitatórias, que nos deixa doidão. Tá? Que também faz a gente convulsionar. Porque é excitatório. É uma peste esse bicho. Agora veja, a proteína deles, né? Se vocês foram ver, olha o que tem aqui, ó. Tem vários sítios de ligação dela. Várias outras substâncias se ligam aí. Né? E, na verdade, ele ainda tem uma característica que o receptor, essa proteína, no meio dela, tem um magnésio. Né? Então, para ele ser ativado, né, que ele é um canal clássico, um canal de sódio e de cálcio, né? O magnésio tem que sair para entrar o sódio e para entrar o cálcio. E aí eu tenho diversos tipos de receptores. Eu tenho um receptor que vai estar mais permitindo entrando cálcio, mais permitindo entrando, né, sódio, e outros que vão mais ativar, né, fosforilação, que vai funcionar como metabotrópico. Então, o neurotransmissor glutamato, ele vai agir nos receptores ionotrópico e metabotrópico dele mesmo. Uma questão importante, né, é aquilo que nós chamamos de adaptação de receptores. Olha, não é mosaico fluido? Então, a proteína ela pode ficar para fora ou ela pode invaginar e ficar dentro da célula. Então, alguns receptores, quando eles são hiperestimulados,
ocorre esse processo. Os receptores entram e são, inclusive, degradados e desaparecem da membrana. É isso que ocorre, por exemplo, com a insulina. Quando a gente fala, tem resistência à insulina, por quê? Porque o sujeito fez uma dieta rica em carboidrato, encheu o sangue, o extracelular dele, né, de glicose, o pâncreas produziu insulina demais, a insulina agiu tanto sobre os receptores dela que os receptores... Porque, para a célula, aquilo é um mecanismo de regulação, é retroalimentação negativa. Eu tenho muito estímulo de insulina, os receptores não, tem demais, então eu vou diminuir os receptores. Só que diminui tanto, porque, na verdade, são anos e anos nessa situação, que os receptores desaparecem. Aí você fica com resistência à insulina. Você tem insulina, mas não tem mais receptor. Isso vai acontecer com várias substâncias que vão agir sobre o sistema nervoso central, sobre os nossos receptores. E aí, para os canais, né, de... É disso que vem aquele negócio da droga, que tem que você vai usando a droga, você vai precisando de coisas mais pesadas para poder ativar. Isso, ele está perguntando assim, é isso que faz com que a gente, quando usa determinadas substâncias químicas, a gente tende, né, somente quando é substância psicoestimulante, a usar mais? Exatamente. Você diminui os receptores para ela, porque você bombardeia, aí você precisa de mais dose, de mais dose, de mais dose. Aí o que é que a gente chama de overdose? É que assim, imagine que você tinha antes, né, 1000 receptores. Aí você usou, né, uma quantidade X. Aí você vai aumentando essa droga. Aí você vai diminuindo o número de receptores e vai aumentando mais ainda, vai diminuindo. Então você tinha 1000 receptores. Né, e usava, né, passou a usar, né, e usava no momento, vamos dizer, 1000, né, miligramas de cocaína. Aí você agora, né, os receptores foram diminuindo. Aí você aumentou, né, de 1000 receptores, foi para 500 receptores. Aí você duplicou a dose. Saiu de 100 miligramas para 200 miligramas. Caiu mais os receptores para 100 receptores. Aí você aumentou agora, né, para 500 miligramas. Para ter o mesmo efeito que tinha antes. Aí o que ocorre? Você para. Ok? Né? Porque tem algum motivo, qualquer, faltou dinheiro, ou um tratamento, mas aí você para, aí os seus receptores voltam. Estava em 100, voltou para 1000 novamente. Aí você, por acaso, vai voltar a usar de novo, só que agora você vai voltar a usar com a dose que você estava usando anteriormente. Que era o quê? 500 miligramas. Agora, 500 miligramas para 1000 receptores, vai fazer uma dose cavalar. Geralmente, essas mudanças nos receptores não é nem no sistema nervoso central, é na musculatura cardíaca. Você morre por falência cardíaca e não por alteração, né, no sistema nervoso central. Porque, por exemplo, a cocaína ela age muito, né, nos estadiomiose. Diga. Eles vão se invaginando, vão diminuindo. Isso. Isso. Porque eles são anos e anos, entendeu? A resistência à insulina é 20 anos, entendeu? Então, quando ocorre a função do receptor metabólico, o neurotransmissor vai se ligar ao receptor, vai ter uma proteína G, essa proteína G vai atuar sobre uma determinada proteína efetora. Né? E aí pode ser um processo de ativação ou inibição de uma via metabólica qualquer. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo, né, de 3 tipos de neurotransmissor. Olha, a noradrenalina, o glutamato e a dopamina, tudo se ligando, né, a receptor metabotrópico. Então, aqui é o neurotransmissor, o receptor, proteína G, são proteínas G semelhantes, elas vão agir aqui. Quando a noradrenalina se liga ao receptor adrenérgico tipo B, tipo beta, né, ela vai ativar a adenilciclase vai aumentar a concentração da MPC,
o NB ciclo que vai ser o segundo mensageiro, e o papel do NC ciclo vai ser ativar as proteínas quinase tipo A. E aí eu tenho várias outras coisas que a proteína quinase vai fazer, que ela vai fosforilar várias proteínas. Dependendo do tipo de célula, essa fosforilação dessa proteína pode provocar o quê? A síntese de um hormônio, pode provocar o quê? A inibição de determinada liberação de um neurotransmissor qualquer. Do mesmo jeito aqui, ó. Só que aqui é via adenilciclase, aqui é a fosfolipase, ativa a diglicerol, o inositol, aumenta a concentração de cálcio, ou ativa a proteína quinase tipo C. Isso tudo vai me dar uma resposta funcional, que é o que aquela célula vai ser importante ela fazer. Olha, aqui foi uma ativação. Olha, aqui, a dopamina, quando ela se liga a uma proteína, que a gente chama da família D2, né, ela vai promover uma inibição da adenilciclase. Então, vai diminuir o NP ciclo, vai diminuir, então, o processo de fosforilação. Se for um receptor tipo D1, vai ser o inverso, vai aumentar a adenilciclase e vai ter uma ação. Então, você percebe, o mesmo neurotransmissor ele pode agir de uma forma excitatória e de uma forma inibitória. Dependendo, quem é que vai definir isso? É o receptor. Não é o neurotransmissor em si. Às vezes, essa ação pode ser o quê? O alvo final ser aqui um sítio de ativação do genoma. Aquele bendito receptor do glutamato, quando o glutamato ele é hiperliberado, ele acaba gerando uma ativação do genoma que faz com que o gene que codifica a proteína do receptor por glutamato seja ativado. Então, quando você tem uma hiperliberação de glutamato, no neurônio pós-sináptico, se você ativa muito, liga muito ao receptor, você vai ativar essa via e vai fazer com que o neurônio pós-sináptico produza mais receptor, de glutamato. Olha, se eu produzo mais receptores, essa sinapse vai ficar o quê? Mais excitável. Este fenômeno, por exemplo, ele vai ser fundamental para a formação das nossas memórias. Ok? Então, ficou claro essa questão dos receptores, que são fundamentais para definir qual ação que o neurotransmissor vai agir. Certo? E o que é que vai depender a liberação do neurotransmissor pelo neurônio pré-sináptico? Primeiro, do potencial de ação que tem que chegar aqui, certo? Segundo, da entrada de cálcio. E terceiro, dessa vesícula sináptica se acoplar, promover a fusão para liberar. Olha, na hora que ela se acopla, ela promove a fusão, né? Então, é como se a membrana, do neurônio pré-sináptico, na sinapse, ela fosse aumentando de tamanho. Mas o que ocorre é que ela tem a fusão, ela se funde, e depois ela é reabsorvida para formar nova sinapse. Porque essa membrana aqui da sinapse, ela é semelhante à membrana aqui da célula. Eu tenho um conjunto de proteínas, que a gente chama esse complexo de receptores de proteínas sinápticas, que são fundamentais para permitir este acoplamento da vesícula sináptica com a membrana sináptica. Hoje nós sabemos que já existem algumas doenças que o problema são decorrência de mutações nessas proteínas. Essas proteínas, elas são específicas para cada tipo de sinapse, para cada tipo de neurônio. Então, tem algumas que estão relacionadas só com a junção neuromuscular, ou só com as junções de sinapses do sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico. Alguma pergunta?
Eu estou querendo saber se o senhor vai liberar o slide. Vou liberar o slide e o vídeo da aula. Ok, então, assim, falando de alguns tipos de neurotransmissores e o que eles são. Então, assim, um grupo de neurotransmissores são o que nós chamamos de aminas biogênicas. Então, ou seja, as aminas biogênicas, elas vão serem convertidas, então aqui eu tenho aqui desde várias, né? Se eu fizer, tem lá da tirosina, eu posso converter em dopamina, eu posso converter em noradrenalina e posso converter em adrenalina. Então, isso aqui é uma sequência única. Então, se eu tenho um neurônio que só tem esta enzima, ele vai produzir só dopamina. Mas se ele tiver esta enzima e esta outra, ele vai produzir dopamina e vai converter a dopamina em noradrenalina. E o neurotransmissor vai ser noradrenalina. Se eu tiver essa, ele vai produzir dopamina, que converte em noradrenalina, que converte em adrenalina. Tá? E... Hã? Não, elas ficam dentro do neurônio pré-sináptico, o neurônio que vai sintetizar. Então, se eu tenho um neurônio dopaminérgico, ele não vai ter essas daqui, só vai ter essa daqui. Então, aqui ele parou, aí ele guarda a dopamina. Muitas dessas enzimas estão dentro da vesícula. Tá? Então, o que ocorre? Olha, aqui eu tive a tirosina, né? Dentro do axônio, ele vai converter, né? Tem a L-dopa, e converter em dopamina, guardou a dopamina, aqui dentro ele pegou a dopamina e transformou em noradrenalina. Então, o neurotransmissor vai ser a noradrenalina. Quando aqui a noradrenalina é liberada, ela pode se ligar ao receptor pós-sináptico, aqui é o receptor pós-sináptico. Eu tenho dois tipos de receptor pós-sináptico para a noradrenalina. Eu tenho um receptor pós-sináptico que nós chamamos ionotrópico e um receptor metabotópico. Certo? Mas, olha, eu tenho receptores, né, para a noradrenalina no neurônio, na membrana pré-sináptica. Para que serve esse receptor? Para regular a liberação de noradrenalina. Então, se eu tenho muita noradrenalina, ela está se ligando aqui e aqui. Quando ela se liga aqui, ela inibe a liberação de mais noradrenalina. É uma inibição negativa, é uma retroalimentação negativa. Parte da noradrenalina, né, ela vai ser recaptada e reutilizada. Ela é recaptada aqui por esse transportador de membrana. Ele pega a noradrenalina que está no extracelular e traz para dentro e é guardado e reutilizado novamente. Aqui eu tenho a serotonina, né? O que é que eu tenho? Olha, eu tenho aqui o triptofano é convertido em serotonina, é armazenado, liberado, vai ser atuar aqui sobre os receptores pós-sinápticos ou sobre os altos receptores, certo? Esses altos receptores, ele tem a função de inibir a liberação da serotonina. Ou a serotonina ela é recaptada. Vocês já ouviram falar a serotonina serve, ela tem qual função? Bem-estar, o que mais? Euforia. Então, a serotonina, né, ela está reduzida, geralmente, nos circuitos de serotonina, num estado, né, depressivo. Tanto a serotonina e a noradrenalina, mas principalmente a serotonina. Em alguns estados de depressão, níveis baixos de serotonina. E os antidepressivos, que são os antidepressivos clássicos, chamados antidepressivos tricíclicos, o que eles fazem? Eles aumentam a síntese de serotonina, eles facilitam. Então, isso é um fenômeno que demora a acontecer. Então, o indivíduo está depressivo, toma um antidepressivo triciclo, antidepressivo clássico,
e leva 2, 3 semanas para ter os efeitos. Mas aí, um grupo de pesquisadores descobriu uma determinada substância química que bloqueia esse transportador de serotonina. Então, se eu bloqueio esse transportador de serotonina, eu tenho menor recaptação de serotonina. Então, o que acontece? Eu vou ter mais serotonina passando mais tempo na fenda sináptica. Então, eu potencializo a fenda sináptica. Vocês não são dessa geração, mas eu sou da geração, né, que eu já era, né, um adulto, quando inventaram essa droga que se chama-se comercialmente Prozac. Então, ela faz exatamente isso. Então, ela aumenta o excesso de serotonina. Aí ela que foi vendida, né, no mundo como a droga da felicidade, davam até para os próprios cachorros. Depois viram que era bobagem e tal. Claro, ela tem indicação em casos específicos de alguns estados, né, de alteração de humor. Mas eu posso, inclusive, desenvolver uma droga que pode agir nesse receptor, simulando a ação da serotonina. Ou eu posso desenvolver uma droga que bloqueie este autorreceptor, que aí eu bloqueio o autocontrole da serotonina, facilitando, né, a liberação de serotonina. Ou de qualquer outro neurotransmissor. O GABA, né, que é um aminoácido, tá? Então ele vai, né, ser liberado, vai ser guardado aqui, liberado, vai agir sobre um receptor, vai ter o seu autorreceptor, vai ser recaptado, mas o GABA também ele é captado pelos astrócitos, que estão aqui do lado da sinapse. Então, a ação dos astrócitos aqui, eles vão modular essa sinapse. O GABA, em sua essência, ele é um neurotransmissor inibitório, porque esse canal aqui, essa proteína transmembrana, é um canal de cloro. Esse canal de cloro, eu tenho mais cloro fora da célula. Aí o cloro entra. Se o cloro entra, a célula fica mais negativa. Se ela fica mais negativa, fica mais longe do limiar. Lembrando que intraútero, eu tenho mais cloro dentro da célula e não fora da célula. Por quê? Porque nessa época, quando nós estamos ainda em fase intraútero, não teve ainda a expressão dos genes que são responsáveis pelo transporte ativo do cloro de dentro da célula para fora da célula. Então, isso só vai acontecer depois do nascimento. Por isso que as crianças têm maior facilidade de desenvolver crises convulsivas. Por quê? Porque essa sinapse inibitória, num recém-nascido, não funciona. Porque o mais cloro é dentro e não fora. Com o tempo, nasceu, ela vai gradualmente mudando o estado, tendo mais cloro aqui, menos cloro lá dentro, e esse canal, e esse sistema GABAérgico, ele vai ficando, tendo a ação de ser uma sinapse inibitória. Diga. Ele é ionotrópico. Isso. PPSI. Hã? PPSI, normalmente sempre inibitório. É, sempre inibitório. PPSI é sempre inibitório. Ele precisa entender se o GABA tem ação condicional. Não é que o GABA tem uma ação convulsionante. É que uma criança, ela tem mais facilidade de ter convulsão, porque as sinapses GABAérgicas não estão funcionando ainda. E elas não estão funcionando ainda por 2 motivos. Porque quando você nasce, você tem maior concentração de cloro dentro da célula e não fora. E mesmo assim, o número de sinapses GABAérgica na criança, ela é menor, ela vai crescendo ao longo da nossa vida. Certo? O glutamato. Então, o glutamato é a mesma coisa, ele vai ser guardado em vesícula, liberado, ele pode se ligar a um receptor ionotrópico, metalotrópico,
eu tenho receptores pré-sinápticos, eu tenho transportador, e também ele é modulado, ele vai ser recaptado também pelos astrócitos aqui que estão junto da sinapse. A acetilcolina, né? A diferença é que a acetilcolina ela vai agir no receptor pós-sináptico, mas ela não tem receptor, né, o pós-sináptico, ela não tem receptor pré-sináptico. O que ela tem é a acetilcolinesterase, a enzima que vai clivar a acetilcolina e com isso você inibe, né, a acetilcolina aqui na fenda sináptica. Existem algumas substâncias que alteram aqui. A acetilcolina, ela está duas sinapses importantes, né? A sinapse, né, do neurônio motor para a célula muscular, tanto estriado esquelética como estriado cardíaco, tá? E tem várias substâncias que são inibidores da acetilcolinesterase, que isso faz com que essa sinapse ela fique sem funcionante e, por exemplo, você pode morrer com parada respiratória. O gás sarin, que foi usado, por exemplo, na guerra do Vietnã, foi usado em algumas vezes em ataques terroristas, como tem um ataque famoso, né, no metrô de Tóquio. Ela é usada, né, tem também alguns orgânulos fosforados, como o paration. Isso aqui está principalmente em inseticida, né, em agrotóxico, que o que ele faz? Mata, né, o inseto, né, por causa da parada respiratória. E tem essa outra substância, que é uma substância que é farmacologicamente útil, a gente usa como pré-anestésico. Por quê? A gente usa para inibir, né, e fazer o relaxamento muscular, né, para você poder fazer a manipulação mais fácil durante a anestesia. Aí isso depende, é claro, que anestesia, que cirurgia você vai fazer. Isso, ela faz relaxamento. Uma outra a neurotransmissora é chamada orexina. Essa orexina ela é basicamente produzida pelos neurônios, né, do hipotálamo lateral. Né? Ela está envolvida, né, na função principalmente de estimular o comportamento alimentar e nos manter acordado. Né? Ela está envolvida, né, numa doença que é uma doença do sono, que é a chamada narcolepsia, ou seja, ataques de sono. A narcolepsia, que a gente chama narcolepsia tipo 1, que é o indivíduo que tem ataques de sono e cai, né? Ele geralmente é porque ou ele tem uma deficiência na produção da orexina ou, né, no receptor da orexina. A adenosina também pode ser usada como neurotransmissor. Neurônio gosta de ATP e de oxigênio. E o que é um ATP? É o trifosfato de adenosina. O que ele faz? Usa um fosfato, usa o segundo, o terceiro. Aí depois fica só a adenosina. Esse aqui é o ATP, né? Ele vai jogar fora este, e vai ficar só isso aqui. O que ele vai fazer com essa molécula? Alguns neurônios pegam essa molécula de adenosina, guardam em vesícula e liberam. Então, imagina o seguinte, a adenosina vai ser produzida, né? Ela vai ficar livre nessa forma, quando? Quando nós estamos muito ativos, certo? Então, durante a vigília, alguns neurônios vão acumulando adenosina. Aí, quando chega um determinado limiar, eles começam a usar a adenosina como neurotransmissor. E o que a adenosina vai fazer? Induzir o sono. Então, eu tenho um receptor para a adenosina. Quando a adenosina se liga, inibe os neurônios ativadores do córtex que não mantém vigília. E sabe quem é que bloqueia a adenosina? Cafeína. Perfeito. Brilhante. É o que a gente faz todo dia, né? Bloqueia, né, os receptores de adenosina para ficar mais acordado. Um outro, né, neurotransmissor que nós conhecemos, né, ele vem dos estudos de cannabis, né, maconha. Isso aqui eu tenho
né, 3 tipos, né, que eu chamo de fitocannabinoide. Fito, porque vem da planta. Né? Na verdade, ele não vem aqui da folha, né? A folha tem baixa concentração, a concentração mesmo desses fitocannabinoides, né, estão aqui. Aqui é o canabinol, né, o canabidiol, são moléculas semelhantes. Aqui é o THC. E o que essas moléculas fazem? Já há milhares de anos, a gente sabe que essas moléculas promovem alterações comportamentais, de estados mentais, provoca aumento do apetite, né, alivia dor, faz um monte de coisas. Já se sabe já há mais de 2.000 anos. Né? Então, se essas moléculas aqui, né, semelhantes, elas agem no sistema nervoso central, é porque o sistema nervoso central deve ter alguma coisa semelhante a ela. Eles devem atuar em algum receptor. E um grupo de pesquisadores de Israel descobriu exatamente isso, que a gente tem uns tipos de lipídios, que é a anandamida, né, e o 2-araquidonilglicerol, são moléculas semelhantes, né, e que essas moléculas são chamadas hoje de canabinoides endógenos. Né? Então, eu tenho os fitocannabinoides, que são derivados da maconha, e eu tenho os canabinoides endógenos. E o que diabo esses canabinoides endógenos, eles fazem, o que eles se ligam, o que eles vão agir? Né? Então, uma das ações é o seguinte, isso aqui é uma sinapse típica, né, do nosso sistema nervoso central, uma sinapse glutamatérgica, por exemplo, sinapse excitatória. Eu tenho aqui, libera o neurotransmissor vai se ligar, que é o seu receptor, e quando eu tenho muita liberação desse neurotransmissor, vai promover uma reação que é ativar os precursores desses canabinoides endógenos, que estão aqui na membrana pós-sinápticas, são liberados e vão agir em receptores pré-sinápticos, que são os receptores aqui tipo CB1, falando do sistema nervoso central. E o que esse receptor vai fazer? Inibir a liberação desse neurotransmissor, através de uma diminuição da capacidade do cálcio entrar. Certo? Com isso, né, o sistema endocannabinoide, né, ele é um sistema de retroalimentação negativa. Então, é uma sinapse inversa. É o neurônio pós-sináptico que libera o neurotransmissor e vai agir sobre o neurônio pré-sináptico. Então, hoje, nós temos aquilo que a gente chama, né, de sistema de endocannabinoide. Eu tenho vários a produzir, principalmente esses dois, né? Tá? Então, isso vai ser produzido na própria membrana da célula, do neurônio. E isto vai agir no sistema nervoso central, mas vai agir também em tecidos periféricos. O sistema endocannabinoide ele não é só no sistema nervoso central, mas no sistema periférico. A gente tem os 2 tipos de receptores, que a gente chama de receptores tipo CB1, né, que vai estar principalmente expressando no sistema nervoso central, o CB2 principalmente no tecido periférico, tem muita presença de CB2 nas células do sistema imune e no sistema hepático, né? Aqui são os 2 tipos, né, de neurotransmissores mais comum endógeno que se conhecem atualmente. E, né, CB1 aqui, no sistema nervoso central, e o CB2 na periferia. Então, a gente tem hoje uma caracterização de ter um outro sistema, né, de neurotransmissor, que é o que a gente vai chamar de sistema endocannabinoide. Então, veja, do mesmo jeito, né, que a gente já descobriu, né, sistemas funcionais a partir de drogas externas, né, eu descubro um sistema funcional a partir de algo que eu tenho. Porque se alguma coisa age em mim, ou eu tenho algo semelhante endogenamente, ou aquilo está simulando alguma coisa. Então, na verdade, hoje a gente já sabe, né, que tem este processo. Como o sistema de CB1 ele é um sistema claramente importante para a regulação de sinapse,
né, principalmente das sinapses excitatórias, né, o uso, né, do canabinol, principalmente, né, ele é fundamental para o controle de alguns tipos, né, de epilepsia. Então, existe um tipo de epilepsia, né, que é a síndrome de Dravet. Dravet é o nome do médico que descreveu pela primeira vez essa epilepsia. E essa epilepsia é porque essas crianças têm uma alteração genética nos canais de sódio, dependendo de voltagem, das vias excitatórias glutamatérgicas. Então, essas vias são hiperexcitadas. Como ela não tem ainda, a criança, mecanismos, né, de retroalimentação ou sinapse inibitória suficiente para inibir, essa criança passa a ter crises epilépticas gigantescas. E aí você usa o sistema de endocannabinoide, ainda não está desenvolvido eficiente para bloquear isso. Você usa, né, a fitocannabinoide, ou seja, canabinoide exógeno, para bloquear essas sinapses excitatórias. E você bloqueia, né, as crises convulsivas. Teve um vídeo do passado, o Covid, precisou ser entubado. Quando foi ser entubado, estava meio difícil para passar o tubo e a operação demorou. Ele teve isquemia, teve sequela e ficou em coma. E aí ele estava tendo convulsões, e aí das medicações que ele estava tomando era canabinoide, e melhorou muito as crises. Porque na verdade, assim, o sistema nervoso, ele funciona assim, ele excita ou ele inibe, ou eu tenho uma via excitatória ou uma via inibitória. Se eu tenho um problema na via, essa outra via, ela fica hiperativada. É o que ocorre, por exemplo, com o indivíduo com Parkinson. O que ocorre com o indivíduo com Parkinson? Você tem a diminuição do sistema dopaminérgico, a outra via bloqueadora do tálamo, ela fica hiperexcitada. Ou se você tem dor crônica, por quê? Porque você está tendo uma via, né, de sinal neural que está hiperativando aquilo, né, levando a dor. Certo? Então, o que você faz? Porque você perdeu uma via que estava controlando. Então, essas condições acabam permitindo que eu use esse mecanismo de retroalimentação. Por isso que você tem efeitos, né, benéficos da cannabis. No caso da convulsão, no caso do Parkinson, no caso de dor crônica. E uma das coisas primeiras que foi utilizada não foi nem por esse efeito, né, inibitório, mas foi um efeito geral, que é um efeito de aumentar, né, a fome. Então, você tem uma situação em que você tem uma diminuição do apetite gigantesca, né, que é em paciente que está com quimioterapia. Então, o paciente tem câncer, ele tem um desgaste metabólico gigante, um consumo que ele precisa repor, ele vai para a quimioterapia e o próprio medicamento bloqueia o apetite. E aí, para aumentar o apetite, né, a cannabis, por exemplo, tem um efeito, uma eficácia bastante grande. Né? Claro que você tem que estar olhando para qual paciente você não pode, né, usar para qualquer idade, tal, ou que composição de cannabis você tem. Né? Porque você pode ter cannabis, a planta, né, com composições diferentes. Né? E, então, isso muda, né, a lógica da gente pensar, né, a gente pensar como agir sobre o sistema nervoso central. Então, hoje existe toda uma prática, uma linha de investigação, né, para usar substâncias que agem sobre o sistema nervoso central, descobrir como é que ela age, né, descobrir os efeitos terapêuticos dessas substâncias, né, porque a sociedade ela teve, né, uma postura nos últimos anos, principalmente no século XX, né, de simplesmente achar que qualquer substância que haja sobre o sistema nervoso central, ela deveria ser banida, e foi banida tanto para uso comum como para pesquisa. Isso atrasou muito. Então, tudo isso que a gente sabe hoje de cannabis, a gente já tinha evidências da década de 30, década de 40, de que a cannabis tinha um efeito sobre, né, convulsão.
E essas crianças com síndrome de Dravet morriam facilmente. E nunca se usava, porque ninguém sabia o que diabo é que se fazia. Né? Uma coisa é você ter uma evidência, outra coisa é você poder, né, ter possibilidade de investigar, fazer pesquisa e avaliar. Ah, é por isso. Se é por isso, então eu posso usar, neste caso, A, B e C. Professor, o que ocorre naqueles casos que a pessoa já tem uma predisposição genética a ter esquizofrenia e aí desencadeia quando o Não é que o indivíduo que tem a esquizofrenia, ela é um distúrbio do desenvolvimento, certo? Então, o que é que você tem? Você tem, ao longo do seu desenvolvimento, você nasce com muita sinapse excitatória, muita sinapse inibitória. É por isso que criança não tem freio, não tem limite. E ao longo do tempo, ela vai fazendo o quê? Ela vai diminuindo o número de sinapse excitatória e aumentando o número de sinapse inibitória. Como é que você vê isso? Porque morfologicamente, uma sinapse inibitória é de um jeito e uma sinapse inibitória é de um outro. Você consegue diferenciar isso na microscopia eletrônica, certo? Então, você pega vários cérebros e vai estudar e ver que, proporcionalmente, você tem uma criança mais excitatória, menos inibitória, e você vai invertendo isso. No esquizofrênico, o que vai acontecendo é que não vai acontecer esse processo. Você vai mantendo ainda muitas sinapses excitatórias e menos sinapses inibitórias. Certo? E nós já sabemos claramente de que, se você usa esse mecanismo de inibição, que é o que o cannabis tem, né, ele, na pré-adolescência, ele inibe esse crescimento de sinapse inibitória. Então, o indivíduo que tem predisposição, né, à esquizofrenia, você faz antecipar, né, as crises psicóticas. Por isso que você, claramente, ou seja, não se recomenda o uso, né, de cannabis, que aí no caso tem vários outros produtos junto, né, para pessoas menores de 18 anos. Antes de ter uma maturação do sistema nervoso central. Porque você está numa fase de maturação e você pode estar bloqueando algumas vias, algumas que a gente não sabe, certo? No caso das criancinhas pequenininhas, o que é que você faz? Você não usa a cannabis, você usa um extrato dela com uma proporção maior de canabidiol, certo? Para permitir o bloqueio específico, certo? Para a gente finalizar, né, eu deixo sempre nas literaturas. Todos os sectores que são inibitórios. São. Agora, como é que eles são inibitórios? Veja bem, porque a questão, ele ser inibitório é uma coisa. Agora, a resposta comportamental à inibição, não, é outra coisa. Isso, porque você pode inibir um circuito, né, que esse circuito era um circuito inibitório. Né? Tá? Então, como sugestão, para a gente estar finalizando a nossa aula de hoje, né, tem esses dois livros recém-lançados, né, um deles é do Carl Hart, que é um neurocientista americano, né, ele já esteve aqui no Brasil várias vezes, ele já trabalha, né, na área de psiconeurofarmacologia já há um bom tempo. Ele escreveu esse livro, que é muito bom, isso aqui é um texto até do Siddhartha Ribeiro, né, que eu não lembro o que está escrito aqui, mas é um livro que ele mostra exatamente a experiência, né, nos Estados Unidos, dos últimos 30 anos de pesquisas, somente agora, né, nos últimos anos, sobre o que a ciência, né, somente a neurociência, aprendeu sobre os efeitos dos usos das substâncias psicoativas, que é aquilo que ele tá, por isso que ele chama esse livro, né, de drogas para adultos, né, ou seja, olha, eu quero falar sobre as substâncias que sempre foram malditas, né, por causa da proibição, e como hoje a gente tem o uso dessas substâncias, né, em determinadas condições, né, inclusive na área médica. E esse outro livro, que é de um brasileiro, esse aqui é um jornalista de ciência, da Folha de São Paulo, Marcelo Leite, e é um livro, assim, brilhante, ele escreve muito bem, o Marcelo Leite, chama-se Psiconauta, né? E o Marcelo Leite, ele vai falar um pouco, é um pouco parecido aqui com
o livro do Karl Hatch, só que o qual ele é um pesquisador, e aqui não, ele vai falar como jornalista e fazendo reportagens sobre as pesquisas que foram feitas no Brasil, com pesquisadores brasileiros, inclusive com as pesquisas feitas aqui, né, no Hospital Universitário North Lopes, em conjunto com o Instituto do Cérebro. Ok? Para a aula de hoje, era isso, né? Lembrando que amanhã, às 9 horas, laboratório, grupo 3. Na segunda-feira, prova de embriologia. Na terça-feira, nós não vamos ter aula, certo? Eu vou só deixar o vídeo para vocês, né? Aí depois, né, vai começar as aulas de sensibilidade, né? Porque tem aula até sexta-feira. Aí a gente só vai voltar em janeiro, né? Acho que é dia 10 de janeiro, se eu não me engano. Aí a gente vai voltar, então, eu já desejo a vocês boas festas, juízo, o vírus ainda está aí, solto, tá? Porque se o negócio piorar igual o ano passado, nós estamos fritos, né? Vai atrapalhar muito a gente, e o que a gente quer é sossego, né? Para ver se pelo menos vai poder ligar os ar-condicionados. Porque imagina vocês estão sentados, eu estou aqui em pé no meio desse calor, né? E com a da minha idade, pior ainda, né? Então, gente, né? Questões aí que tiverem, tá? Qualquer coisa, vocês podem mandar também por e-mail. Eu vou deixar a gravação da aula, o link para vocês, tá? E os slides da aula também no cigarro. Valeu! Deixa eu só parar a gravação aqui. Cadê o... Tchau, tchau.